A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, nos guie nesta leitura, Pai. Que as Tuas palavras e os Teus ensinamentos, Pai, estejam dentro de nós, nos guiando sempre para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está lendo o livro de Josué. Se você quiser acompanhar desde o início, é só entrar no meu canal, que tem desde o primeiro capítulo de Gênesis. Todo dia eu estou postando um vídeo. A gente está em Josué. Josué já está no seu final. Então, Moisés tinha deixado as ordens de Deus a ele, que seria qual a parte de terra, qual parte seria a quem, né? Que ele deveria dividir entre as 9 tribos e meias, né? Porque as outras 2 tribos e meia já estavam antes do Jordão, né? Que é os genitas, os gaditas, aliás, os rubenitas e a meia tribo de Manassés. A gente ia ler o capítulo 15 hoje, mas o capítulo 15 é a herança de Judá. Então está dizendo as extremidades. A única coisa aqui no capítulo 15 que chama a atenção, que é bom a gente dar uma lida, é no versículo 13. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Anak, lembrando, são os gigantes, né? Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir. E foram antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E aqui vai passando a herança, né? Do capítulo 15 todinho vai passando a herança. E isso são os nomes das cidades, os nomes das tribos, os nomes das pessoas, né? Isso não tem interesse pra gente. No capítulo 16 também é a herança, no caso aqui no 16 é a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão na direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o oriente, entendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E ali ele vai explicando os limites, né, aonde a cidade começa, aonde termina. No capítulo 19, a herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E aqui está explicando também quais é a herança de Simeão. No versículo 10 é a herança de Zebulon, no versículo 17 a herança de Issacar, no versículo 24 a herança de Aser, no versículo 32 a herança de Naftali, no versículo 40, a herança de Dan. E no versículo 49, heranças especiais. Acabando, pois, de repetir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança por sorte em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué não tinha herança porque Josué era o líder, né? Então alguém que teria que ceder a ele um espaço, como os levitas, alguém que teria que ceder os espaços. Por isso essas heranças aqui, por isso ele edificou por isso que ele edificou em Siló, né? E fez ali a sua cidade, o seu refúgio ali. No capítulo 20, as cidades de refúgio, que aí ele delimitou as cidades de refúgio para que cidade seria para o quê? As cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que ali fuja
o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e nem o odiou antes, e habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade e de Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a eles todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue até que se apresentar diante da congregação. No capítulo 21, as cidades dos levitas. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar e seus arrebaldes para nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arrebaldes. E saiu a sorte para a família dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aqui ele está explicando quantas cidades foram dos levitas e de quais tribos foram para eles, né? E aqui, na realidade, é o capítulo todo, então eu não vou ler porque para a gente não é interessante agora. O capítulo termina assim, né, no 44. E o Senhor lhes deu... deixa eu ver aqui. 42. Estavam estas cidades, cada um com seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpre. Quando Deus promete alguma coisa, a palavra dele é fiel. A palavra dele não volta atrás, ele se cumpre. Contanto que você ande no caminho dele, que você continue seguindo o caminho dele. A despedida de Josué no capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos por todo este tempo, até ao dia de hoje. Não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Lembrando, né, que os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, eles tiveram a herança dela antes do Jordão, né, antes da travessia do Jordão para a terra prometida. Então, eles prometeram que o exército iria com os outros até todos terem as suas terras e depois voltariam. As famílias, o gado, tudo ficou nessas terras antes do Jordão. E agora que Deus deu repouso a todos, então Josué está dando a ordem deles voltarem para suas casas, né? No caso, tendas, né?
Versículo 5. Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés era da herança de Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, aquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, o abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de quem foram feitos possuidores conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E eles voltaram não de mãos vazias, pelo contrário, mãos muito cheias, Mãos muito cheias, porque Deus deu os despojos da guerra, Deus deu a eles, Então, ouro, prata, roupas, tudo eles levaram para casa. O altar do testemunho, versículo 10. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na cidade de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que fizestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram às cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos, ou para sobre ele oferecer o holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele apresentar ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes não o fizemos por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderia vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparemo-nos agora e edifiquemos um altar para o holocausto, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós
nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos, não tendes partes do Senhor. Aqui está dizendo, eles estão dizendo que montaram esse altar como testemunho para a próxima geração entender que os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, embora esteja aquém do Jordão, eles também pertencem ao povo de Israel. Só que o povo de Israel entendeu mal isso, achando que eles estavam se voltando para outros deuses. E aqui ele está se explicando. No versículo 28, por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e as nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, ofertas de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Rúben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Rúben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir a guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rúben e os filhos de Gade. E os filhos de Rúben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aqui, para você ver, né? Todos nós temos que dar uma oportunidade para a pessoa se defender, né? Os rubenitas, os gaditas e os filhos de Manassés, eles fizeram o altar como testemunha para as próximas gerações, para garantir que eles para mostrar para os filhos, né, no futuro, que eles também pertencem ao povo de Israel, que eles também são povo de Deus. E o povo de Israel, que já estavam instalados, eles achavam que esse altar seria para outros deuses, mas eles deram a oportunidade dos rubenitas se explicarem. Com a oportunidade de se explicar, eles entenderam que a construção do altar não é para sacrifícios, pois já tem um lugar de sacrifícios de Deus, que a construção do altar é simplesmente como testemunho de que Deus está no meio de todos eles, né? O sermão de Josué, no 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol, e o Senhor vosso Deus as impelirá e expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje.
Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor nosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, com elas vos aparentardes e elas entrardes a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoites às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Aqui ele está dizendo, que ainda ficou algumas terras ainda habitadas por outras pessoas que pertencem pertencem ao povo de Israel, mas Deus eliminará, Deus tirará todos eles da terra para que essa terra seja por herança para os filhos de Israel. Só que os filhos de Israel não podem se aproximar dessas pessoas, porque se aproximar com eles, vão acabar participando dos costumes deles, como adorar outros deuses, sacrificar pessoas e coisas do tipo, comer alimentos imundos. E se fizerem isso, poderão até inclusive perder a herança que já foi ganha. Versículo 14. Eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vos sobreviveram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas estas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Então não corra o risco de perder a boa terra que Deus já deu, fazendo coisas que ele não gosta, indo contra as vontades dele. Siga sempre o caminho de Deus. Esta é a melhor solução, é a melhor direção. Recordações de Josué no capítulo 24, é o último capítulo do livro. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuí-la, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, que os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que eu vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós.
como a ambos, os reis dos amorreus, não com a tua espada nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Aqui Josué, como Josué está no seu fim, então ele fez como Moisés também, né? Quando vai chegar no seu fim, foi feita uma recordação de todo o caminho que passaram. O de Josué aqui está bem resumido, né? É a renovação da aliança no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter ferido o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes os serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e ali erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Aqui, né, eles renovam a aliança com Deus, né? E o povo está fiel ali, se mantendo firme na direção de Deus. A morte de Josué e Eleazar, no versículo 29. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite da sua herança, e Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. E amanhã a gente começa a ler ao livro de Juízes, né? Então, aqui a palavra de Deus nos diz sempre: permaneça no caminho do Senhor, que Ele te livrará de todo mal. Não por isso que você vai permanecer no caminho do Senhor, você só vai ter descanso. Não, você vai ter provações também. Você viu que o povo de Israel aqui passaram por muitas batalhas até chegar na terra prometida, mas todas as batalhas Deus estava presente e foi à frente, porque a peleja era realmente do Senhor.
Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Pai, permaneça conosco, Senhor, nos dê uma noite boa e tranquila de sono, sempre cheio da Tua presença, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor, acalante o seu coração, Pai. Todos nós que estamos em Sua direção, que sejamos fortalecidos, Senhor. E os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de nos dar. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.